Adriana Ruiz, boa noite. Boa noite. Ô, Antônio, você está de ponta cabeça aí, Antônio? Está pagando promessa. Cuidado. Vamos orar que ele vira ao contrário. Opa, deu uma volta. Boa noite. Uma volta inteira, hein? É 360 graus. Malabarismo. É, viu? Bota só 180 aí, rapaz. Malabarista, ô Antônio. Tá de cabeça para baixo. Menino. Elizabeth, boa noite. Boa noite, Alan, Irmandade, todos os irmãos, boa noite. Boa noite. Irmão de cabeça para baixo. Eu tenho um susto. Nós tínhamos, né? Boa noite, Marli. Ele está no celular, ele virou o celular. É isso aí. Uma vez aconteceu comigo no culto, o Márcio ligou para mim. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Fábio, boa noite para você. Marli. Boa noite. Boa noite, Alan. Boa noite, irmão. Fábio, boa noite. Tudo mais calmo aí em Petrópolis, Fábio? Em relação ao tempo, sim. Em relação à cidade, está pouco reconstruindo, né? Retomando o dia a dia. Que coisa, né, Fábio? Oh, que situação difícil, né? Não sei. Quero corrigir. Vamos esperar mais uns 2 minutinhos e a gente já começa hoje, tá? Amém. Aê, sai do circo. Tá de cabeça para baixo? Agora sim, Antônio. Tô virando. Meu panete de morcego. Agora tá. Valdevino. Boa noite, Robin. Robin. Oi, boa noite. Boa Tudo noite. bem? Tudo Tudo jóia? bem? Boa noite, Robin. Tudo, irmão. Oi, boa noite. Boa noite. Está tudo bem? Boa noite, Rô. Tudo jóia. Tudo bom? Que Tudo gostoso essa aula. Que gostoso. Boa noite, César. Muito bom. irmãos. Muito bom essas Boa aulas de lá. noite. Boa noite, Anísia. Maria Eduarda. Boa noite. Timóteo. Timóteo e Lucas aí. Olha os meninos aí, boa noite. Esse é Lucas e o outro é Timóteo. O de vermelho Um é o Timóteo e o outro é o Lucas. O de vermelho é Lucas e o de... Que cor é essa aí? Branca. Parabéns, Nath. É, Timóteo. Quer dizer que é os dois discípulos de Cristo, né? Lucas e Timóteo. É isso mesmo, né? Os apóstolos. Boa noite, Valmir. Lene, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, meu querido. Boa noite. Ô, Antônio, Só faltava ser Aguinaldo e Timóteo, né? É mesmo. Oi, César. Boa noite, César. Boa noite, Robin. Boa noite, irmãos. Boa noite, Oi, boa César. noite. Aí é o Vamos lá, homem que então. filma. Vamos lá, então. Vou pedir, então, para o Gustavo, por favor, silenciar os nossos microfones para a gente poder começar. Muito obrigado, Gustavo. Uma boa noite, então, para todos. Que bom que a gente pode se encontrar de novo aqui numa quinta-feira. Como passa rápido, né? Parece que a gente
fez aquele nosso estudo na semana passada. Eu estava de viagem e parece que foi algumas horas atrás só. É muito rápido que esse nosso tempo passa, né? E uma vez eu falei isso para alguém e a pessoa falou: ué, Alan, o dia continua tendo 24 horas, né? Eu acho que é você que está ocupado demais aí e o tempo passa muito rápido, né? Precisa parar um pouquinho. E é mesmo, né? A gente se ocupa com tantas coisas e muitas coisas desnecessárias, né? E a gente precisa parar um pouco, organizar a nossa agenda, priorizar muita coisa e aproveitar o dia, que tem 24 horas mesmo, né? O dia não ficou mais curto, não. Tem as mesmas 24 horas de sempre. Mas é muito bom estarmos aqui na quinta-feira para estudarmos juntos sobre os milagres de Jesus aplicados à nossa vida hoje. Eu vou pedir ao Iranildo. Iranildo, você está com uma conexão boa aí? Você pode nos dirigir numa oração para iniciarmos hoje à noite? Pode ser? Sim, pode sim. Boa noite a todos. Vamos orar, oremos. Senhor Deus, nosso Pai, agradeço ao Senhor por mais um dia de estudo. Estamos aqui todos reunidos em sua presença nessa live, meu Senhor. Agradeço por todos nós e te pedimos, Senhor, que nos conduza no seu caminho, Senhor, e dê livramento a cada um de nós, Senhor, e que temos um bom entendimento de sua palavra. Agradeço e em nome de Jesus Cristo que eu te oro hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado, Iranildo. Então, Amém. vamos lá. Na semana passada, na quinta-feira passada, nós falamos sobre 2 milagres, né, que estão acontecendo ali quase que ao mesmo tempo. E vimos lá no Evangelho de Marcos sobre a ressurreição da filha de Jairo e aquela mulher que foi curada da sua hemorragia. E falamos um pouco sobre fé e coragem, né? Quando nós nos encontramos com Jesus, nós saímos daquele encontro maravilhoso, fantástico com Jesus, com fé e com coragem. Não podemos sair do encontro de Jesus sem essas 2 grandes qualidades, né? Fé em Deus e coragem para contar para todo mundo o que Jesus fez na nossa vida. Hoje nós vamos continuar essa nossa sequência e só para a gente lembrar um pouco onde nós estamos na vida de Jesus, né? Vamos contextualizar um pouquinho. Logo depois que acontece a cura dessa mulher e a ressurreição da filha de Jairo, Jesus cura 2 cegos. Nós não vamos falar sobre essa história, porque não existe muito ali. Depois de Jesus curar os 2 cegos, Jesus cura um mudo, né? Uma pessoa que estava com dificuldade para falar. E logo depois dessa cura deste mudo, Jesus é rejeitado mais uma vez. Ele já tinha sido rejeitado no começo do seu ministério. Ele é rejeitado mais uma vez na cidade de Nazaré, da onde ele era, e ele manda os seus apóstolos de 2 em 2 para pregar o evangelho. E recebe a triste notícia que João Batista, o seu primo, né, havia sido executado, havia sido morto, né, decapitado. E logo depois disso, então, Jesus quer ir para um lugar deserto com os seus apóstolos. Ele quer descansar um pouco, né?
essa notícia da morte de João Batista realmente foi uma notícia muito trágica, né? Os seus apóstolos estão cansados de terem sido enviados para pregar o evangelho, para fazer curas, realizar milagres, e eles se encontram agora e querem ir para um lugar deserto. E nós vamos falar deste milagre agora, que é a primeira multiplicação dos pães. Interessante que, se você está aqui nesse nosso grupo, e você faz parte aqui da congregação no Guanabara, aqui em Campinas, ou no Ouro Verde, em Campinas, nós estudamos nesta semana, e vamos estudar amanhã ainda, nos grupos casa que temos aqui, exatamente este milagre, né? Mas com outro foco. Estamos falando nos grupos casa sobre um Jesus que não é muito conhecido, né? E falamos sobre a compaixão de Jesus. Aqui nós vamos ver esse mesmo milagre, mas nós vamos dar um outro foco para esse milagre. Interessante que este milagre da primeira multiplicação dos pães é o único milagre que João tem em comum com os outros 3 evangelistas. Tanto Mateus, Marcos, Lucas e João contam este milagre. Lembra que nós vimos alguns milagres que só João conta. Vimos outros milagres que talvez Mateus, Marcos e Lucas contam. Este aqui, os 4 evangelistas contam. E vamos dar uma lida lá no Evangelho de João, então. Podíamos ver Mateus, Marcos ou Lucas, mas vamos para o Evangelho de João. Abre sua Bíblia em João, capítulo 6. João, capítulo 6, a partir do versículo 5. Vamos ver aqui o que João fala sobre este milagre. Porque João tem em comum com os outros 3 este milagre aqui. Olha o versículo 5, tá? Vamos começar a ler no versículo 5 e vamos ler até o versículo 14. João 6, de 5 a 14. Quem gostaria de ler esse texto para nós, pode abrir seu microfone e pode ler para a gente, por favor. Vou ler, não, vou ler. O 5. Pois não, Cristina. Pode ler bem alto aí, por favor. Tá bom, irmão. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços, encheram 12 cestos de pedaços
dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: isto é verdade, isto é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Obrigado, Cristina. Então, aí a gente tem o milagre, a gente já conhece o milagre, com certeza esse milagre é muito ensinado, não é? Na escolinha dominical para as crianças gostam até de ensinar esse milagre. Nós já sabemos muito bem sobre o milagre. E a nossa intenção nesses estudos não é ficar falando sobre o milagre, apesar de que esse horário aqui, falar sobre pão e peixe, dá muita fome, né? Então, mas nós não estamos pensando nisso aí, não, né? Vamos aplicar esse milagre para nós hoje. O que a gente aprende com Jesus sobre este milagre? As multidões, né? Lembra que Jesus foi para um lugar deserto, você pode ver isso nos outros evangelistas, né? Eles queriam descansar um pouco e estão indo para um lugar deserto para descansar. Mas as multidões não param de seguir Jesus. Ah, como seria bom se fosse assim hoje, não é? Como seria bom se as multidões seguissem Jesus hoje e não seguissem ao homem? Eu creio que tem muita gente hoje seguindo homens, né? Seguindo mulheres e deixando de seguir Jesus. Como seria bom se tivéssemos multidões hoje seguindo Jesus? E as multidões estão lá, estão atrás de Jesus. A grande maioria quer ver um milagre, né? A grande maioria não está interessada nos ensinamentos de Jesus, infelizmente. Eles querem ver um milagre e estão indo atrás de Jesus. E Jesus olha para as multidões e sente compaixão delas, né? Em outros textos, nós podemos ver que Jesus até mesmo curou os seus enfermos, né? Dessa multidão que estava seguindo Jesus. O evangelista Lucas, ele nos ajuda um pouco mais, e ele diz que este milagre está acontecendo ali perto de Betsaida. Então, depois você pode ler em Lucas e você vai ver isso aí. João não fala isso, mas a gente lendo os 4 juntos, nós colocamos uma parte aqui, uma parte ali, e vemos que esse milagre aqui, essa multiplicação, está acontecendo em Betsaida. Interessante aqui neste relato de João, no versículo 6, eu achei muito interessante o que João fala aqui, porque nos mostra que Jesus nunca pensou em mandar a multidão embora. Nunca, né? Ele sabia o que ele estava para fazer. Os seus discípulos, não. Os seus discípulos estavam pensando só nas circunstâncias, estavam querendo mandar a multidão embora, mas Jesus não. Jesus já sabia exatamente o que ele queria fazer. Mas pensa se você fosse um desses discípulos. Se coloque ali naquela situação, entra dentro dessa história e pense que você é um desses discípulos de Jesus. Você está indo para descansar com o seu mestre, você está indo para talvez ouvir
algumas palavras de conforto, talvez até umas palavras de, olha, muito bem, né? Vocês foram pregar e vocês fizeram muito bem. E vocês chegam ali naquele lugar deserto e uma grande multidão se encontra ali. Não é? Olha só que situação. Os discípulos de Jesus, eles se encontravam numa situação bem delicada, bem difícil. 5.000 pessoas, né, com fome e nada para comer. Nada para comer. Eles estavam num lugar deserto. As pessoas estavam seguindo Jesus e talvez já se alimentaram do que eles tinham levado com eles e não tinha mais comida. 5.000 pessoas ali com fome. Não havia nenhum Habib's ali por perto, né? Para eles irem lá e comprar um monte de esfirra para todo mundo. Não tinha isso. Não tinha um McDonald's ali por perto. Não tinha nada, né? Um lugar deserto. E os discípulos se encontram nessa situação delicada. E o mais interessante que eu vejo aqui nessa história, depois deles já terem passado um bom tempo com Jesus, eles não pediram ajuda para Jesus. Vocês perceberam isso nessa história? Não é? Jesus disse para Filipe, né? Onde nós vamos comprar pão para todo esse povo? E Filipe fala, nós não temos dinheiro. 200 denários, né? Um denário era o que o trabalhador recebia pelo seu trabalho durante aquele dia. Então, 200 denários era o mesmo que 200 dias de trabalho. Era bastante dinheiro. E eles não pedem ajuda para Jesus. Você percebeu isso nessa história? Eles estão numa situação bem difícil, muita gente ali, precisavam comer, mas eles não pedem ajuda para Jesus. Ao invés disso, esses discípulos, eles olham para eles mesmos. Eu acho que nós não somos assim, né? Eu penso que a gente nunca passou uma situação dessa, de esquecer de confiar em Jesus e só olhar para nós mesmos. Olha só os discípulos aqui. Vamos ver se a gente não olha e não enxerga, muitas vezes, a nossa vida nos discípulos de Jesus. Eles esqueceram de pedir ajuda para Jesus. Eles estão olhando para os seus próprios recursos. O que é que nós temos? 5 pães e 2 peixinhos. E tinham pouco dinheiro. Nem se tivesse 200 denários dava para comprar comida para todo mundo. Eles tiraram os olhos de Jesus e estão olhando agora para eles mesmos, para os seus próprios recursos. Olharam para a hora, já era tarde, olharam para o local, um local deserto, estavam, né, na hora errada e no local errado. E chegaram, então, à conclusão de que nada poderia resolver o seu problema. E eles mandam a resposta para Jesus. Manda o povo embora. Nós não conseguimos resolver. Olha só que situação. Nós não agimos assim muitas vezes, irmãos e irmãs.
Não é mesmo? Nós nos encontramos numa situação difícil, olhamos para nós mesmos, para os nossos recursos, para o que nós podemos fazer, e decidimos que não conseguimos. E esquecemos de pedir ajuda para Jesus. É isso que nós estamos vendo aqui no comecinho dessa história, né? Os discípulos esquecendo de pedir ajuda para Jesus. Muitas vezes nós nos encontramos na mesma situação, na mesma condição. E ao invés de fazermos aquilo que nós poderíamos fazer, nós preferimos, muitas vezes, deixar para fazer numa outra hora, não é mesmo? A gente procrastina, né? E a gente deixa para fazer numa outra hora que nunca chega. Porque somente com nossos recursos nós não conseguimos. Esquecemos de pedir ajuda para Jesus. Uma vez alguém me deu uma definição de comitê. Você sabe o que é um comitê, né? Muitas vezes a gente participa de comitês no trabalho, na escola, até mesmo na igreja. E essa pessoa me deu uma definição de comitê que eu achei muito interessante, eu quero dar aqui para vocês. Comitê é um grupo de pessoas que individualmente não pode fazer nada e que coletivamente decide que nada pode fazer. Essa é a definição de comitê, não é mesmo? A gente participa de vários grupos e a gente começa a pensar e falar, ah, não, sozinho não dá. Ah, não, em grupo também não dá. Né? Então, a maioria das vezes é isso que acontece. Né? Achei interessante essa definição. E parece que é o que está acontecendo aqui. Os discípulos estão olhando para o problema, estão pensando nos seus próprios recursos, estão dizendo, não dá. Senhor Jesus, manda o povo embora. Esqueceram de pedir ajuda para Jesus. E a gente conhece o resto da história, né? Jesus, então, pega esses 5 pães e 2 peixinhos e faz a multiplicação dos pães e dos peixes. Né? Aliás, né, a gente sempre fala multiplicação dos pães, mas é multiplicação dos pães e dos peixes, né? Que com certeza os peixes também foram multiplicados. Né? 2 peixinhos não ia dar para tanta gente, né? Então é a multiplicação dos pães e dos peixes. E eu quero, nesse momento que ainda falta, eu gostaria, então, de dar algumas sugestões para nós de como resolver nossos problemas. Eu vejo aqui nesse milagre Jesus ensinando os seus discípulos e agora a nós como resolver nossos problemas que parecem bem sérios, bem delicados. Né? Sozinhos, não, mas com Jesus, sim. Eu tenho 4 passos aqui que eu gostaria de comentar com vocês e depois eu quero ver as suas ideias sobre como resolver problemas, dificuldades que nós temos, de acordo com esse milagre aqui da multiplicação dos pães e dos peixes. A primeira ideia: comece com aquilo que você tem. Comece com aquilo que você tem. Interessante que André, aqui,
nesse texto de João, André achou um jovenzinho que tinha um pequeno lanche com ele, né? 5 pães e 2 peixinhos. E trouxe isso para Jesus. Comece com aquilo que você tem. Interessante que André, o irmão de Simão Pedro, ele está sempre trazendo pessoas para Jesus. Olha que qualidade boa de André. A gente não escuta falar muito sobre André, né? Parece que Simão Pedro, ele ofusca André. E André fica meio de lado. E Pedro é aquele mais prestigiado, né? Mais comentado, mais falado. Mas André tem uma qualidade fantástica. Ele está sempre trazendo pessoas para Jesus. André trouxe o seu irmão, Pedro. Se não fosse André convidar Pedro, talvez nós não tivéssemos, né? As histórias do apóstolo Pedro contadas no livro de Atos. André agora traz esse jovenzinho para Jesus. Então, a primeira ideia de como resolver nossos problemas, nossas dificuldades, que muitas vezes são bem delicadas, é comece com aquilo que você tem, mesmo que seja pouco. Comece com o que você tem. Interessante também aqui sobre esse rapazinho, que a gente não sabe o nome, a Bíblia não fala, né, o nome dele, nós não sabemos desse jovem que tinha esse lanche, mas é muito interessante a generosidade deste rapaz. Talvez essa fosse a comida que ele tivesse para comer o dia inteiro, né? E ele vem e entrega o que ele tem para Jesus. A generosidade deste rapazinho. Então, a primeira ideia aqui de como resolver nossos problemas e situações delicadas, comece com aquilo que você tem. Não tente pensar no que você não tem, mas comece com aquilo que você tem. Número 2, a segunda ideia. Dê aquilo que você tem para Jesus. Dê o que você tem para Jesus. Peça ajuda para Jesus. Aquele menino entregou o seu lanche, Jesus, então, pegou aquilo e fez essa multiplicação. Os discípulos de Jesus, eles haviam se esquecido de uma coisa muito importante. Eles se esqueceram do poder de Deus. Olha só. Será que nós também não somos culpados, muitas vezes, disto? Né? De tentar resolver as coisas por nós mesmos e esquecer de entregar para Jesus. Jesus tem muito poder, Deus tem muito poder. E parece que os discípulos aqui estavam se esquecendo disso. Não existe nenhuma situação, vou repetir isso, hein? Não existe nenhuma situação em que você, junto com Deus, não consiga resolver. Você acredita nisso? Pode abrir seu microfone e falar amém. 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 Muito bem. Olha, não Glória a Deus, existe... glória a Deus. Não existe situação nenhuma que você, junto com Deus, não consiga resolver. Deus faz.
O milagre da multiplicação estava nas mãos de Jesus. Bastou os discípulos entregarem o que eles tinham nas mãos de Jesus e o problema foi resolvido. O milagre da multiplicação aconteceu, estava ali nas mãos de Jesus. Bastava entregar para Jesus. E olha, quando os nossos recursos são poucos e a nossa responsabilidade é muita, é bom lembrar que Deus já tem o nosso problema resolvido, né? Quando os nossos recursos são poucos, mas a nossa responsabilidade é grande, Deus já tem o nosso problema resolvido. Quando as circunstâncias parecem ser maiores do que nós não podemos esquecer de Deus, do poder que Ele tem. Vemos aqui nesse milagre isto acontecendo. Você pode lembrar de tantas outras histórias na palavra de Deus, né? Vem na minha mente agora Caleb e Josué, lembra? Quando os espias foram mandados, 10 olharam para os seus próprios recursos. Não conseguimos. 2 olharam para quem consegue resolver o problema. Deus. Caleb e Josué. Penso também em Davi, quando estava lutando com Golias, né? Se ele olhasse só para os seus recursos, um jovenzinho fraquinho, com algumas pedrinhas num estilingue, como é que iria vencer um gigante treinado para a batalha? Sozinho, jamais. Mas junto com Deus, não existe situação nenhuma que não possa ser resolvida. Então, entregue o que você tem para Jesus. Número 1, comece com o que você tem. Número 2, entregue o que você tem para Jesus. Número 3, agora obedeça aquilo que Jesus vai falar para você fazer. Obedeça às suas ordens, né? Entregue o que você tem, comece com o que você tem, entrega para Jesus e obedeça às ordens de Jesus. Os apóstolos aqui obedeceram às ordens de Jesus, né? E se você lê nos outros evangelistas, não é? Aqui no Evangelho de João, não fala, né, que os apóstolos, então, foram mandados por Jesus a dividir o grupo, né, em grupos de 50 e grupos de 100. Mas nos outros evangelistas, nós lemos isso. Então, os apóstolos estão agora obedecendo às ordens de Jesus. E vão fazer exatamente como Jesus está mandando. Talvez parecesse desnecessário, né? Poxa, mas por que dividir o grupo em grupos menores? Vai dar mais trabalho. Mas eles estão obedecendo o que Jesus está mandando. Por que vocês acham aqui que Jesus pediu para os seus apóstolos dividirem essa multidão grande em grupos menores? Para não dar bagunça? Para não ter bagunça. Para não dar tumulto? Adriana, né? Para ter menos tumulto, ótimo, boa ideia. Menos mão de obra. Menos mão de obra, tá?
para facilitar o trabalho. Ótima ideia, muito bem. Organização. Quem mais? Pedro? Organização. Organização, gostei dessa palavra. Olha, Jesus era uma pessoa organizada. Mostra a organização de Jesus, sim. Para não ter tumulto, para não ter muita bagunça, não é? Para facilitar o trabalho dos apóstolos, com certeza. Sueli, estou vendo que você está com a mão levantada, pois não? Para não haver desperdício. Para não haver desperdício, né? Muito bom, excelente ideia, né? O fato aqui é que Jesus mandou os apóstolos fazerem algo e eles vão fazer. Então, a terceira ideia é obedeça às ordens de Jesus. Quer resolver um problema muito grande? Obedeça o que Jesus está ensinando. Carlinhos, pois não? Está com a mão levantada aí. Eu acho também para que não ficasse ninguém sem ser alimentado, né? Ficaria mais fácil a distribuição. Ótima ideia, não é? Já pensou num grupo com 5.000? Talvez fosse mais difícil saber quem já comeu, quem não comeu, né? Grupos menores, é mais fácil de distribuir para que não falte para ninguém. E para facilitar o acesso também, né, Alan? Para facilitar o acesso, sim, né? Eu vou escrever algumas dessas aqui, porque eu não tinha todas elas. Ô, Alan. Oi, pois não? Talvez para testar a obediência. Ah, uma boa ideia aí, Eduardo, né? Para ver se realmente os apóstolos iam fazer o que Jesus estava dizendo, né? Para testar a obediência deles. Ótima ideia também. Irmão Alan. Pois não, Antônio, mais um aí. E aí a gente vai para frente. Oi, Antônio. Eu tenho para mim, Jesus ia mostrar para os apóstolos a confiança que eles antes não tiveram nele. Entendeu? Que ele falou, onde nós vamos comprar comida? Aí ele sentou ele lá para mostrar que o pão estava ali, que o pão era Jesus Cristo. Tá bom, ótima ideia também, Antônio. Olha só quanta boa ideia a gente tem aqui nesse grupo, aqui tão bom, né? Olha só quanta coisa que veio aí, todas muito boas. Obrigado aí por todos os comentários. Mas o ponto aqui é obedeça às ordens de Jesus. Né? E número 4... Viu, Alan? Oi, pode falar, Valdivino. Mais uma sugestão. Se eles ficam em fila de Ana, quando nós estamos nos eventos, 200, 300 pessoas, a fila é muito grande. Sim. Então, demora muito na fila. E como eles ficaram em grupo, 12 apóstolos se viram ao mesmo tempo. Foi mais rápido para se vir. Mais rápido, com certeza, né? Tá ótimo. Falou a voz aí da experiência de quem trabalhou muito tempo com restaurante, né, Valdivino? É isso aí, né? Com certeza. E número 4, guarde os resultados. Guarde os resultados. Eu achei tão interessante como João colocou esta história no finalzinho do versículo 11. Uma coisa que a gente talvez leia rápido. Eu já conheço essa história e não lê com muita atenção. Mas olha o finalzinho do versículo 11 aqui de João 6. Tanto quanto queriam. A multidão, ela não comeu só um pedaço de pão e um pedaço de peixe. Eles comeram tanto quanto queriam. E eu estou olhando para o nosso grupo aqui, e eu sei que se o nosso grupo tivesse lá, muitos aqui iam comer 5 pães, 6 peixes, né? Não iam se contentar com um pãozinho e um peixinho, não.
né? E acredito que lá naquele grupo, com certeza, tinham pessoas com muita fome. E eles comeram tanto quanto queriam. Olha só que poder de Jesus. E quando terminou aquela refeição, Jesus disse para os seus apóstolos: agora vão e ajuntem os pedaços que sobraram. E depois que aquela multidão enorme de 5.000 homens, se você pensar que as esposas e os filhos estavam juntos, facilmente passava de 10.000 pessoas. 5 pães e 2 peixinhos. E as pessoas comeram quanto quiseram. E Jesus diz, então, agora vocês vão lá e recolham o que sobrou. E sobraram 12 cestos. 12. Não foi nenhum, nem 2, 12 cestos. Eu penso que Jesus está querendo dar uma lição aqui, né? Apóstolos, vocês estavam sem fé. Vocês estavam pensando só nos seus recursos e tomaram a decisão que não daria para alimentar. Senhor Jesus, manda o povo embora. E Jesus multiplica os pães e os peixes, e ainda sobraram 12 cestos. Quantos apóstolos eram? 12. 12. Um cesto para cada apóstolo. Olha só, né? Você duvidou? Ah, então, ó, tá aqui um cesto cheio do que sobrou só para você, né? Ah, você também duvidou? Ó, tá aqui um cesto cheio do que sobrou só para você, né? Olha o poder de Deus. Se nós queremos resolver os nossos problemas e nossas situações difíceis, eu acredito que Jesus está nos mostrando aqui neste milagre os passos que nós devemos seguir. Número 1, comece com aquilo que você tem. Número 2, dê aquilo que você tem a Jesus. Número 3, obedeça às ordens de Jesus. E número 4, guarde bem no seu coração os resultados, porque serão fantásticos. Os problemas vão ser resolvidos, as dificuldades vão ser retiradas, né? Guarde os resultados. Falei bastante, né? Quero ouvir alguns comentários, algumas ideias aí de vocês, por favor. Quem aposentou no último... Quantos peixes você ia comer aquele dia? Ah, Eliana, viu? Eu ia ficar só no pão. Viu? Eu não sou muito de coisas de mar e de rio, não. A Eliana conhece, né? Então, eu ia deixar os peixes para quem gosta bastante, né? Ia ficar só no pãozinho. Se tivesse um pouquinho de mel ali, põe um pouquinho de mel no pão, né? Aí seria bom. Tá bom. Tem 2 pessoas aqui que eu estou vendo com a mão levantada. A Rosângela, o João Verdun e depois o João Pessoa. Por favor, pode falar. E depois o Pedro. Estou vendo aqui o Pedro agora também com a sua mão levantada. Oi, Rosângela, pode falar você primeiro. Oi. Então, quando eu vi esses 12 cestos que os apóstolos guardou as sobras, Cristo, a palavra é perfeito, né? Ele já fez essa separação para que eles trabalhassem 5.000 pessoas ele alimentando e ia dispersar, né? Ele ia ficar disperso do verdadeiro valor daquele momento. Então, quando ele refletiu, foi na hora que cada um parou no seu grupo para recolher
o que sobrou, né? Então, cada um já recebeu a gratificação de um cesto cheio. André, ele achou que tinha solução, mas ele não foi resolver sozinho. Ele perguntou a Cristo. Muitas vezes a gente tem e acha que pode fazer, e vai e faz, sem perguntar, sem consultar, e sem se entregar na mão de Deus, né? E aí dá tudo errado. E aí a gente junta o que sobrou. Deu errado, junto o que sobrou, e agora vamos perguntar. Eu faço isso às vezes, sabia? Eu digo, eita, não deu certo não. Aí recuo, vou, oro a Deus e dá certo. Então, foi perfeita essa organização dele, para a gente ver o que a gente resultou na obediência, né? Sim, com certeza. Obrigado, Rosângela. Muito bom comentário. Muito obrigado. João, de Porto Alegre, pois não? Alan, que maravilha, né? Que a Igreja de Deus, ela está espalhada no meio de 8 bilhões de pessoas. E cada igreja que levanta de manhã enxerga uma multidão no seu redor, cada vizinho passando por momentos difíceis. E nós temos um alimento em nós. Quando a gente tem consciência de que o Espírito de Deus está em nós e nós temos a mente de Cristo, nós temos que ter esse alimento para dar para essas pessoas. Nós temos sempre orando para que um vizinho nos dê chance de saber quem somos, de saber que esse mundo, né, que busca sinais, Jesus na igreja do homem, saber que nós somos a testemunha, que nós recebemos tudo que eles buscam lá, sendo enganados, nós recebemos de graça, né? E por isso que a Igreja de Cristo no mundo, que é a luz no meio das trevas, deve continuar dentro desse contexto aqui e saber que as pessoas têm que olhar para nós e nós temos esse alimento. Nós não temos ouro nem prata e nem fizemos milagres, mas aquilo que nós buscamos é a salvação da nossa alma, que nós já temos salvos. E essas pessoas precisam entender isso, que prosperidade não é o que Deus está dando para hoje em dia para as pessoas, porque está escrito, né, que todas as coisas buscar o reino de Deus, né, todas as coisas serão acrescentadas, e nós temos tudo de graça, graças a Ele, graças à Igreja de Deus bíblica que somos. Muito obrigado, João. Ótima comparação, não é? Com essa multidão aí que está sedenta também, né? Muito bom, obrigado. João de Araçatuba. Oi, Alan, tudo bem, Alan? Boa noite, João. Não, tá bom. Alan, eu vejo esses dois personagens, eu já li várias vezes, e fico olhando, né, a incredulidade do Filipe. Era um apóstolo. Ele chegou para Jesus, falou, deu uma solução, mas não tinha solução. Onde é que vamos arrumar tanto dinheiro para comprar pães para esse povo todo? Aí eu olho para André, aquele homem, igual você falou, que ia lá sempre buscava gente trazer para Jesus. Ele era um correio ambulante ali. E nesse momento, ele fez a parte dele. Então, ele sabia o que Jesus ia fazer com aqueles peixinhos. Com certeza, né? Se ele não tivesse essa fé, ele não ia pegar aquele rapazinho, levar lá e falar, olha, esse jovem tem tantos peixes, tantos pães. Ele fez isso sabendo que Jesus ia dar a solução. O Felipe deu solução. Então, é uma coisa que vai nos ensina muito, essa passagem aqui de João 6. A solução está em Jesus. O que precisamos fazer é, igual você falou, levar nosso pedido na mão de Jesus e confiar que nele vai ter a solução. E a solução foi dada. Ela matou a fome de todo mundo. Igual você falou, ali teve gente que comeu 4, 5 pedaços de pão. Aí eu lembro lá do CRE, né? Quando você fala que tem muita gente. Verdade, né, João? Mas foi muito bom. Olha, obrigado, João. Excelente comentário também. Gostei aí de você ter visto aí Felipe e André, né? Muito bom. Pedro, pois não, Pedro? Boa noite a todos. Alan, o João de Araçatuba fez uma colocação muito interessante, né? Que é um dos pontos, foi 2 pontos que eu vi, esse, né? E, inclusive, que quando o André estava falando, né? A gente vê expressamente no
no versículo 8, que André toma a palavra e começa a se expressar para Jesus que o que André estava dizendo, Filipe estava dizendo, ele não estava vendo a oportunidade do reino de Deus ser manifestado, ou seja, o poder de Deus ser manifestado. Sim. E André viu isso, estava vendo isso em Cristo. A manifestação de Deus, e Filipe não estava vendo. E o outro ponto que eu achei muito interessante é no versículo 11 e 12, quando Jesus vai para distribuir o pão, ele só pegue à vontade. Não se preocupe, pegue para vocês ficar farto. Não se preocupe, eu quero que vocês se sintam como bem. E olha que Jesus era muito organizado em tudo o que fazia. Ele era ciente que não ia voltar para ninguém. E ele fala no versículo 11, pegue o tanto que vocês quiserem. Pegue o tanto que vocês quiserem. Sim. Isso eu fiquei muito assim, impressionado com esses dois pontos. De André ter tomado a palavra e aqui Jesus dizer, pegue o tanto que vocês quiserem. É verdade, né, Pedro? Que lição, né? Muito obrigado. Olha, excelentes comentários, né? Vamos lembrar, então, irmãos e irmãs, né? Quando nós tivermos problemas, e vamos ter, né? Sempre, enquanto vivemos aqui nesse mundo, Jesus já disse para nós, né? Nós teríamos aflições. Vamos lembrar do que Jesus está nos ensinando aqui, nesse milagre, né? Vamos começar com o que nós temos. Não adianta ficar pensando no que eu não tenho. Eu tenho que pensar naquilo que eu tenho. Vamos entregar aquilo que eu tenho para Jesus. Confiar nele. O poder está nas mãos de Jesus, né? Vamos obedecer às ordens de Jesus, porque ele vai nos falar, através da sua palavra, o que nós temos que fazer. E nós precisamos obedecer. E aí nós vamos ver os resultados fantásticos. E vamos guardar isso no nosso coração, né? E a nossa fé vai aumentar quando nós agirmos desta maneira, né? Muito obrigado a todos aí. Oi, Ricardo. Ricardo quer fazer um comentário? Tal como os 12 cestos com 12 apóstolos, 5 pães com 2 peixinhos, não estava ali a base do número perfeito do que seria? Pode ser, né? 5 mais 2 é 7, né? 7 é o número da perfeição, não é? Pode ser, sim. 12 é um número completo, né? Assim como o número 10 é um número completo. Pode ser, sim. Eu penso que essa numerologia para o povo judeu era uma coisa muito importante, né? Então, obrigado, Ricardo. Um ótimo pensamento aí também, né? 7 e 12, né? 2 números aí importantes nessa cultura judaica, com certeza. Muito obrigado, Ricardo, por ter visto isso aí. Muito bem. Irmãos, agradeço muito todos os comentários. Olha, com certeza esse estudo aqui não seria bom se não fosse todos esses comentários. Então, muito obrigado por ilustrar e melhorar esse nosso estudo. Eu quero incentivar todos a falar. Infelizmente, a gente não tem muito tempo, né? Mas muito obrigado por tudo isso, tá bom? Eu vou pedir, então, aqui que nós já estamos no nosso término, eu vou pedir para o nosso irmão Ricardo, né, lá de Recife, se ele puder, por favor, então, nos dirigir nessa oração final, e aí a gente abre os nossos microfones depois da oração e podemos falar um tchau para todo mundo aí. Pode ser, Ricardo? Pode ser, Alan. Oremos. Pai bendito, no nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, inicialmente nós queremos agradecer pela tua palavra, pela tua igreja. Queremos agradecer, ó Deus, por homens, mulheres, famílias que se dedicam à causa do Evangelho
especificamente na ministração da palavra, no cuidado, no acolhimento, incentivando cada um de nós, ó Deus, para juntos com o Senhor, em Cristo, transformarmos este mundo como servos, discípulos, como cooperadores do Senhor. Queremos, ó Deus, apresentar novamente todas as nossas súplicas, as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, os nossos conflitos diante do Senhor, apresentando o que temos, confiando e obedecendo que o Senhor fará, como já tem feito maravilhas. Queremos apresentar o nosso país, queremos apresentar, ó Deus, a Ucrânia, a Rússia, o mundo, para que haja paz. Não a paz dos homens, mas a paz que o teu Filho Jesus trouxe, a paz verdadeira. Nos usa, ó Deus, para esse alvo. Agradecemos especificamente por Alan, pelo seu zelo, por sua família, pelo ministério que ele tem de ministração da palavra, ó Deus. E nos despede em paz. E até o que não falamos, confiamos na provisão do Senhor, que é o Pai nosso, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Se Jesus não voltar antes, até quinta que vem, né? Nos encontramos. Amém. Obrigado, Alan. Obrigado, Alan. Obrigado a todos, amados. Obrigado, Alan. Boa noite para todos. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite para todos. Vamos ver todo mundo. Boa noite a todos. Boa noite, Pedro. Boa noite, César. Tamo junto. Boa noite para todo mundo. Obrigado, Alan. Júnior, vamos ver você, Júnior. Eu vi ali que você ia comer o meu peixe. Pode ficar com ele, sim, Júnior. Com certeza.